está aqui? Você está preparado para receber a palavra de Deus? Você está ansioso? Está expectante por receber a palavra de Deus? Hoje nós vamos entrar em uma série de mensagens chamada como? Como é que chama? Não está ali, né? Não tem cola para vocês, né? Precisam. Totalmente perdoados. Quem são essas pessoas? Levanta a tua mão bem alta assim. Fala assim: eu sou uma pessoa totalmente perdoada. Bem, você crê nisso? Aleluia, querido. Eu quero reforçar mais a sua crença, que você tenha mais confiança nisso. Queremos, na verdade, fazer um alicerce bem firme, bem sólido, para que você possa fazer uma edificação bem confiante em cima disso aí. Então, quero pedir para você abrir sua Bíblia em Colossenses 2, 13. Está aqui. Então diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Perdoando 20% dos seus delitos. Perdoando 75% dos seus delitos. É isso que está escrito aqui? Como está escrito ali? Perdoando todos. Perdoando todos. Fala assim comigo: todos. Deixa eu ensinar para você uma palavra no grego. Sabe o que significa todos no grego? Todos. Todos. Sabe o que significa todos no alemão? Todos. Sabe o que significa todos no inglês? Todos. Todos os seus pecados. Aleluia. Tem uma crente ali. Verso 14 diz assim: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o removeu inteiramente. Ele não removeu parcialmente, ele removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse verso 15, em uma outra leitura, a gente pode dizer assim: e pegando de volta tudo aquilo que foi te tomado, ele tirou deles e expôs aqueles que te roubaram ao desprezo. Quem foram esses que te roubaram? Satanás e seus demônios. Será que ele te ama? Você tem ainda dúvida? A Bíblia diz, querido, em Romanos, que Cristo prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter ele morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu e você éramos pecadores, quando eu e você ainda éramos inimigos dele, ele morreu por nós. Para quê? Para nos perdoar. Abaixe sua cabeça por um instante. Medite um pouquinho sobre isso antes de eu orar. Agradeça a ele você agora um pouquinho. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor enviou o seu Filho, o seu único Filho, para me justificar da injustiça a qual eu tinha sido imposto. Muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra diz que a mim, que eu estava morto nas minhas transgressões, nos meus erros, e quando meu coração ainda não era tocado pela tua palavra, ele ainda não tinha sido avivado pelo Senhor, o Senhor me deu vida juntamente com Jesus. E o Senhor não só fez isso. Ainda quando eu estava morto, lá nas minhas transgressões, nos meus erros, o Senhor me deu vida em Jesus. E não foi só isso. O Senhor perdoou todos os meus pecados. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor cancelou um escrito de dívida que era contra mim, que era de ordenança minha, eu tinha que pagar. E o Senhor cancelou esse escrito de dívida, o qual me era prejudicial. O Senhor removeu inteiramente ele
encravou ele na cruz. Obrigado porque o Senhor foi lá e despojou aquele que me roubou e expôs eles ao desprezo. O Senhor os expôs, triunfando neles na cruz. Obrigado porque o Senhor venceu. Isso já está consumado. Isso já está feito. A obra já foi completa. Nós te agradecemos por isso. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor, venha a ser revelada no coração de cada um dos filhos de Deus nessa noite, de forma intensa e verdadeira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, isso já aconteceu, amém? Isso já aconteceu. Então, o que precisa se acontecer? Precisa agora acontecer uma mudança na nossa mente. Por quê? Existe uma maneira de pensar que ainda não agrada a Deus. A gente ainda, em muitas áreas, em muitas fases da nossa vida, nós temos a forma de pensar do homem caído. Jesus já nos salvou, Jesus já nos perdoou, mas ainda a nossa mentalidade em algumas áreas, em algumas questões, elas ainda pensam como o homem caído. Então o Judas, que fala muito sobre a graça, existe um livro de Judas aqui, uma carta de Judas, na verdade, você pode ler, ela tem um capítulo, fique lendo ela durante essa semana, e você vai perceber quanto ele está indignado com as pessoas que foram perdoadas, foram remidas, foram compradas, e que, sabendo disso, escolheram andar pelo caminho de Balaão. E o que é o caminho de Balaão? O caminho de Balaão é o caminho do seu próprio esforço, dos seus próprios méritos, né? Para glorificar o seu próprio desempenho. Esse caminho de glorificar a sua própria performance. Então é isso que o Fabinho nos conduziu aqui na palavra de oferta. É quando eu quero comprar a Deus. Caminho de Balaão. É por causa do meu esforço. Então Deus, querido, Ele é totalmente a seu favor. Ele é totalmente a seu favor. Só que eu desfaço dessa verdade quando eu penso que se eu fizer uma campanha, eu posso mover a Ele. Ou quando eu dou um dízimo e falo que Ele fica devedor de mim. Como assim? Ele pagou uma dívida minha que era impagável, de bilhões e bilhões. Imagine lá que o pastor Ailton pagou uma dívida minha de bilhões. E aí um dia eu convido ele para jantar na minha casa. E faço um jantar, um banquete. E aí o pastor Ailton vem, janta comigo. Aí eu fico pensando, pastor, você está devendo aquela jantinha, hein? A jantinha? Ele pagou uma dívida minha bilionária. E eu estou querendo cobrar a jantinha? Tem gente que é assim, querido. Deus pagou uma dívida impagável minha. E quando eu vou, devolvo o meu dízimo, eu falo, Deus, agora eu vou te provar. Porque a palavra diz que eu posso te provar. Não. Não está escrito isso na Bíblia. Ah, pastor, mas está escrito lá em Malaquias que trazei todos os dízimos da casa do tesouro e provai-me nessas coisas. Provai-me e saboreie para você ver. Você vai lá no mercado, e eu sei que você vai no mercado, fica dando volta só para ficar provando aquele sorvetinho, aquele cafezinho que tem lá, no Mufato, né? Você vai dar aquela volta, pega o cafezinho, dá mais uma volta, pega outro cafezinho. Você está provando ali o cafezinho. É nesse sentido provar. Não é provar. Meu Deus, meu Deus. Imagina eu chegar para Deus e falar, cadê o meu dinheiro? Queridos, quantas pessoas nós conhecemos que estão dentro das igrejas frustradas porque de alguma maneira ou de outra foram ensinadas dessa forma. Cobrar a Deus. Como assim? Não. Se você é uma dessas pessoas, querido, que não sabiam disso, está aí um grande aspecto para você pedir perdão a Deus. Pai, me perdoa, eu não sabia. Ele é totalmente a teu favor, querido. E eu vou falar uma coisa para você. Se você der ou não der seu dízimo, se você der ou não der a sua oferta, Ele ama você 100%.
Pastor, o que você está falando? Queridos, eu não posso fugir da Bíblia. Ele te ama. De verdade. Então o senhor está querendo dizer que não precisa dar dízimo? Não estou falando isso. Estou falando que se você não der, ele te ama. E eu vou desmontar hoje um pouquinho dessa mentalidade legalista que vem através desse espírito de Caim. Sabe, de querer me glorificar através do meu próprio empenho. Não, eu vou fazer um jejum de quanto tempo? De 40 dias. Deus, o que o senhor vai me dar? Um peteleco na orelha, tá bom? Serve? Eu não faço jejum para mover a Deus. Eu faço jejum para mover a mim. Eu não vou no monte aqui, no monte lá, no monte acolá para falar assim, olha só como eu sou importante. Caminho de Caim. Pessoas que tinham ao seu favor a graça, um favor imerecido de Deus estava à sua disposição, mas disseram, não, eu vou fazer pelos meus próprios méritos. E eu vou me sentir confiante, por causa dos meus próprios méritos, para pedir a Deus, para orar a Deus. Para fazer um jejum, eu faço jejum, e aí eu dizimo, eu oferto, eu evangelizo. Deus, eu ganhei tantas almas. E agora, o Senhor vai me abençoar? Como assim? Não por causa das almas. Eu já te abençoo. E por eu te abençoar, agora preste atenção. E por eu te abençoar, você ora com intensidade. E por eu te abençoar, você jejua. E por eu já te abençoar, você dizima, você oferta. Por eu já te abençoar, você ganha almas para Jesus. Você se aprofunda no estudo da palavra. Por eu já te amar e te abençoar. Amém. Então essa mentalidade, querido, ela tem que cair. Essa mentalidade do homem caído, ela tem que cair. Jesus disse assim, essa vocês sabem. Até melhor que eu, vocês sabem. João 14:6, para quem está anotando, diz lá o quê? Eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai senão por... então quer dizer que as minhas obras não levam a Deus? Não. Não, mas se eu fazer uma oração fervorosa aqui, isso... Se eu fizer uma campanha de 7 cajadadas na canela do pastor, né? Uma oração forte. Então isso eu movo a Deus? Não. Sabe o que move a Deus, querido? Você crer corretamente. Você crer corretamente. Seu Zé e a Dona Maria são pais do Marcelo. E vamos supor que o Marcelo está querendo comer uma lasanha. E tem tudo lá na casa de vocês já, vocês não precisam nem sair para comprar nada. O Marcelo ele tem que vir 7 semanas na casa de vocês para pedir a lasanha? O que você tem para pedir para Deus? A pergunta é, você é filho ou não é? Vamos mais para frente. Então, às vezes, queridos, nós intentamos chegar a Deus através das nossas obras, né? Através dos nossos feitos, através dos nossos méritos. E essa mentalidade que nós queremos desconstruir ela mais um pouquinho aqui hoje, precisamos abdicar dessa forma, desse formato de pensar que ao longo dos anos nós mesmos atraímos para cima de nós. Então, querido, essa forma, esse formato, esse modelo de pensar constrói em nós, sabe o quê? Uma mentalidade de um Deus que muda. Então, às vezes, eu acho, através das minhas ações e atitudes, que Deus, ele é um Deus esquizofrênico. Sabe por quê?
Porque ora ele é bom e ora ele é ruim. Ora ele põe a mão sobre mim para me abençoar. E ora ele tira a mão de sobre mim para acontecer algo ruim comigo. Ora ele me ama de todo o coração e tem hora que ele não ama tanto assim. Então a gente tem o ensino de que Deus é amor. Amém? Como o pastor Rideu nos conduziu aí, uma mensagem maravilhosa. Quem não ouviu, ouça lá no YouTube, o Deus de amor e as suas alianças. Muito boa mensagem. Deus é amor. E Deus ama você como? Incondicionalmente. Amém? Ele me ama incondicionalmente. Ele me ama incondicionalmente. Mas se eu pisar na bola, esse incondicionalmente meio que ganhou algumas condições. Não é verdade? Eu sei que Deus me ama condicionalmente. Mas quando eu piso na bola, agora o amor condicional dele já não é tão mais incondicional assim. Deus ama incondicionalmente, querido. Quem coloca as condições somos nós. Nós que colocamos as condições. Ah, Deus não me ama mais. Mas quem falou? Se Deus é amor incondicional, quem está colocando a condição? Fala a verdade. É você. É você. Então, querido, eu penso assim que ora Deus ele me ajuda, ora ele me abandona. Eu penso que ora ele até me cura, e tem hora que ele me dá uma enfermidade para me colocar no hospital e para me dar uma lição, sabe por quê? Porque ele é Deus, aleluia. Você acha mesmo que Deus faz isso? Eu sei que eu estou mexendo com você. Então essa forma legalista, querido. Se eu faço tudo certinho, Deus me abençoa. Se eu faço tudo erradinho, Deus está bravinho comigo. Então, tem uma frase que eu sempre falo para vocês. Deus, ele não é quem? Fala de novo, ó. Deus não é o? Deus não é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para quê? Para que tenham vida e vida em abundância. Então, pastor, não devolvi o dízimo, por isso eu bati o carro. Pastor, não dei a minha oferta, por isso assaltaram a minha casa. Ei! Deus não tem nada com isso. Quem veio para matar, roubar e destruir? Pare de atribuir as coisas destrutivas a Deus. Olha só. 12 discípulos arrancando os cabelos da cabeça, arranhando, já sem as unhas, arranhando de desespero dentro de um barco que está prestes a virar, e Jesus está dormindo dentro desse barco. E os discípulos vão lá e acordam Jesus. Eu fico tentando imaginar a cena e eu sempre dou risada quando eu imagino a cena. Porque uma tempestade, chuva, Jesus dormindo no travesseiro, provavelmente encharcado. Como é que dorme na chuva? Esse é um homem tranquilo, né? Dormindo na chuva. E os discípulos desesperados. Jesus, não importa que nós vamos perecer. Acho que ele até fazer o gol na garganta dele, né? De tanta água que estava vindo em cima e ele não acordava. Pensa no homem tranquilo. E ele levanta e repreende aquela tempestade e os ventos. De quem era a tempestade e os ventos? Se você falar que é de Deus, você vai estar falando que o Filho de Deus está indo contra a vontade do Pai. E Jesus fazia isso? Jesus repreendeu aquele vento e aquela tempestade porque era uma ação maligna. Então, queridos, às vezes eu fico pensando assim, as tempestades vêm sobre a minha vida porque eu me afastei de Jesus. Eles tinham se afastado? Ah, querido, presta atenção no que eu estou falando. Ah, foi porque eu me afastei dele, pastor. Foi por isso que deu uma chuva de pedra e quebrou o telhado da minha casa. Oi.
por que vocês estão me olhando assim? Você quer ver o que acontece? Vem cá, Fabinho. Gentileza. Olha só. O que aconteceu? Fica aqui junto comigo, do meu lado. Então, tá aqui Adão. E Deus vinha na viração do dia conversar com Adão. Chegava lá. Tudo bem, Adão? O que você está fazendo? Está cuidando do jardim? Você está colocando o nome do bicho? E que bicho você colocou o nome? Da galinha? Por que galinha? Parece uma galinha. Ah, que legal. Parece uma galinha. E quem mais você colocou o nome? Leão? Qual que é o leão? Aquele grandão que tem uma juba. E ele é leão. Vai dizer que ele vai ser o rei da selva também. Vai ser? Ah, então não. Você falou, então tá falado, né? Porque eu te dei autoridade, né? Então, ó, presta atenção. Deus, ele vinha e conversava ombro a ombro com Adão. E tudo que Deus via, Adão via. Tudo que Adão via, Deus via. A autoridade tinha sido dada a Adão. Só que passou-se uma situação e Adão caiu. Não, tem que cair, Adão. O Adão caiu. E agora, para levantar Adão? Deus ajuda quem cedo madruga? Não. Então agora Adão caiu. Então agora, Isaías fala assim: os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Agora aquilo que Deus vê, Adão caiu, ele não consegue mais ver. Quando Deus vem para visitar Adão, Adão teve medo. Deus, tive medo. Como assim medo? Eu não coloquei medo em você, eu não criei você com medo. Por que você está com medo? Ixi, você pecou, Adão. Eu não, senhor, foi a mulher que o senhor me deu. E a mulher falou, não foi eu não, foi a cobra. E a cobra... Então agora, querido, o Adão não tem mais a mente daquele que o criou. Ele não consegue mais enxergar no mesmo horizonte daquele que o criou. Só que foi um lá. O nosso Senhor, nosso amado, morreu na cruz. Para quê? Para perdoar e para levantar. Levantou o homem caído. Só que esse homem caído, agora ele precisa de uma mudança de mente. E a Bíblia diz que hoje nós estamos nos lugares celestiais assentados juntamente com Cristo e nós temos a mente de Cristo. Hoje ele tem o acesso de forma legal a o Deus que ele tinha lá no jardim. E não só isso, porque agora com Adão era só na viração do dia. E agora esse novo Adão em Jesus Cristo, ele tem relacionamento com Deus Pai quando? A todo tempo. A todo tempo. Obrigado, Fábio. Um aplauso para o artista, Fábio. Então, querido, quando eu olho para Deus com a visão do homem caído, eu acredito que Deus tem variações. Eu acredito que ainda, por não entender bem a Deus, eu acredito que ora Deus está bravo, ora Deus está feliz, ora Deus está triste, ora Deus está alegre. E isso não acontece. Abra mais um texto comigo lá em Efésios 2. Efésios 2. Efésios 2, 12 e 13. Efésios 2, 12 e 13. Diz assim: naquele tempo, está falando de mim e de você aqui, naquele tempo, estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelas suas obras. É isso que está escrito aí? Como que você foi aproximado? Aleluia. Queridos, hoje nós vamos tomar a ceia aqui do Senhor. Está aqui tudo preparado. No final do culto nós vamos tomar a ceia. Se você não prestar atenção na palavra que eu vou desenvolver aqui, até o final, você não vai se levantar para vir tomar a ceia. Mas se você prestar atenção, qualquer pessoa, todos vocês vão se levantar e vão vir tomar a ceia com a gente hoje. Ninguém vai ficar de fora. Então, portanto, querido, preste atenção no que eu vou te falar. Nós fomos aproximados para perto de Deus, não foi por causa das nossas obras. Foi por causa do sangue. Como que canta a música lá do Fernandinho? Eu sempre me coloco nessas frias. Não sei cantar, daí eu fico pipocando aqui e o negócio não sai. Ó, teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Vai lá. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que preparas para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelas obras. Vamos lá, continua. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, a minha campanha, a minha oração poderosa que eu faço em nome de Jesus. É isso? Eu acho que o Fernandinho não entendeu direito para fazer a letra da música, né? Ou tem alguma coisa errada na forma com que ele está crendo. Eu preciso entender que foi pelo sangue. Se eu entendi que foi pelo sangue, querido, não vai ter dia ruim para mim. Ah, vocês não entenderam. Se eu entender que foi pelo sangue, não tem dia ruim para mim. Porque não tem condenação mais sobre a minha vida. E não é por causa daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então, olha só. No verso 12 diz assim que há um tempo atrás nós estávamos sem Jesus, separados do povo de Deus, alheio às promessas, alheio aos benefícios, sem esperança e sem Deus no mundo. E no verso 13 diz que, mas agora, nós estamos em Cristo, nós fomos aproximados pelas obras. Nós fomos aproximados pelo sangue. Nós não temos, não faz parte dos nossos méritos. E sim estar perto de Jesus por causa do mérito dele. Então, não foi a nossa corrente de oração que nos libertou, não foi nosso estudo bíblico, né? Não foi o nosso estudo bíblico que melhorou alguma coisa para nós. Na verdade, essas coisas nos ajudam a mudar a nós mesmos, ajudam a mudar a nossa mente. Eu sou santo. Eu sou santo por quê? Por causa do? Então eu não sou santo por causa de alguma coisa que eu fiz. Eu sou santo por causa do sangue. Então, queridos, agora eu não luto com pessoas para mostrar o tanto que eu sou santo. Eu não luto com pessoas que andam no erro para mostrar o quanto eu sou salvo. Agora eu luto comigo mesmo para mostrar o tanto que elas são santas, o tanto que elas são perdoadas, o tanto que elas são queridas por Deus. A luta é comigo, querido. Começando a falar sobre graça horizontal, que vai dar um curto-circuito muito maior daqui a uns tempos. Então, queridos, eu não luto com pessoas para mostrar o quanto eu sou perdoado e santificado por Deus, como eu sou separado. Olha como Deus me amou e você não. Então eu não luto com pessoas. Eu luto é comigo mesmo. Para aceitar o diferente.
E para dizer para esse diferente que ele também é perdoado, que ele também é amado, que ele também é favorecido e que está disponível para ele só precisa aceitar, ele só precisa crer. Então, queridos, todos os pecados, todos os seus pecados de ontem, todos os seus pecados de hoje, todos os teus pecados de amanhã já foram perdoados. Você crê nisso, querido? Isso não dá um curto-circuito? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que foi pela graça. A Bíblia fala em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é pela graça que eu e você fomos resgatados. Mas aí vem sempre aquela pergunta, né? Como eu estou fazendo uma introdução aqui, eu não estou pregando hoje, né? Fazendo uma introdução aí, quem vai pregar vai me ajudar a construir isso aí, todo esse pensamento, dessas 4 mensagens. O grande medo, querido, quando a gente escuta isso pelas primeiras vezes, você já está totalmente perdoado e ao longo de toda a sua vida, agora você está perdoado. Pastor, mas e se eu pecar? E aí? Abra lá Romanos 6,14. Romanos 6,14. Coloca aqui no telão para mim, Jean, por favor. Romanos 6,14. Olha lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Então quando que o pecado tem domínio sobre mim? Quando eu estou debaixo da... Quando eu estou debaixo da lei. Mas eu e você estamos debaixo da graça. Debaixo da graça, o pecado tem domínio sobre mim? Então eu preciso entender isso. O pecado não tem domínio sobre mim. A graça, querido, ela não trabalha com o pós-pecado, porque ela não consegue entender que você vai pecar. Mas eu vou te explicar o que acontece se caso isso acontecer. Como que a graça trabalha? A graça trabalha com antecipação. A lei trabalha com justiça própria, onde você faz por merecer o pagamento de sua dívida. Preste atenção nisso. Quando as pessoas pecavam no Antigo Testamento, elas tinham que pegar lá um animal e vir sacrificar o animal. Para quê? Para cobrir o pecado que ela tinha feito. A graça, ela não trabalha com esse entendimento de que você vai pecar. A graça, ela entende que você não vai mais ser dominado pelo pecado. É assim que a graça entende. Por quê? Você foi santificado. Você foi tornado santo por Jesus. Alguém santo vive em pecado? Coisas lógicas. Agora preste atenção. Imagine lá, um menino. Quem tem aqui 18 anos ou menos? Lá atrás, imagina lá. Então, né? A Lara vai querer tirar habilitação. Vamos levar a Lara para tirar a habilitação. Vamos fazer ela andar na caminhonete do pai, aleluia. Meu pai já começa a ter uns arrepios, né? Então, Lara, agora nós vamos ensinar para você a lei de como é que faz para andar na caminhonete. E você vai aprender as leis de trânsito. E ali eu vou ensinando ela, tal, passa a primeira, segunda, terceira, tira o pé devagar da embreagem e tal, e aí assim vai. E ela fica por um bom tempo debaixo desse ensino. Ela está sendo guiada, né? Existe um guia junto com ela, levando ela a ensinar ela. Até que chega um tempo onde ela vai fazer, né, a prova, e ela, fim das contas, ela se torna habilitada. Aí agora ela que está habilitada, eu chego para ela e falo assim: Lara, o negócio é o seguinte, você vai bater a caminhonete. Você vai bater. Eu sei que você ficou habilitada, mas assim, você vai bater. Então, você vai aqui, conversa com o Amarildo, pega aqui com ele aqui uma apólice de seguro, ele vai vender para você,
pega o cartão dele e o dia que você bater, você conversa com ele. E ó, toma cuidado, hein? Porque pode ser que você bata só uma vez e nunca mais bata. É assim que a lei trabalha, querido. A lei trabalha assim. Pense numa coisa. Jesus. Fabinho, vem cá. Meu assessor de assuntos aleatórios. Jesus habilitou Fabinho. Tornou ele em um filho. Santificou ele. Perdoou todos os pecados dele. E aí, agora eu chego e falo para ele assim: o que Jesus falou que fez com ele? Perdoou os pecados dele. E eu chego e falo para ele: ó, você é pecador, hein, cara? Sei que Jesus fez a obra dele lá na cruz, lá e tal, né? Mas, né? Você é pecador. E se caso você pecar, cara, tem lá 1 João 1,9. Se você confessar os seus pecados, ele vai perdoar. Então é a apólice de seguro. Você pega aquela apólice de seguro lá e sai por aí e se prepara, porque você vai pecar bastante, tá bom? Tamo junto aí. Obrigado. Meu Deus! É isso? Como é que o teu pai ia chegar para você? Parabéns, minha filha. Agora você foi habilitada. E você não foi habilitada por uma pessoa qualquer. Você foi habilitada por Jesus. E você não recebeu uma carteira ou um selo qualquer. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Você não é um motorista qualquer na estrada dessa vida. Ó, quase me perdendo cantor agora. Né? Vocês estão conseguindo me entender? Quem aqui está conseguindo me entender? Levanta a mão. Aleluia. Então, queridos, a graça, ela trabalha de forma diferente. Ela trabalha afirmando aquilo que Jesus fez com você. A lei, imbuída de toda a religião, ela vem falar para você que aquilo que Jesus fez ainda não está pronto na sua vida. Sabe quem fazia isso, querido? Ai, meu Deus. Jesus, desculpe, Deus Pai, fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele faz. Faz Adão, faz Eva. E aí, certo dia, Eva andando pelo jardim, e ela se encontra com Satanás, na figura daquela cobra. E a cobra fala o que para ela? Se você comer da árvore do jardim, você vai ser como Deus. Você entende quem é que fala que você não é quem Deus já falou que você é? Não, vocês não entenderam. O diabo, querido, sempre vai querer falar para você que você não é aquilo que Deus já falou que você é. Você é perdoado, você é filho, você é santo por causa do sangue. Você já é totalmente perdoado. E o diabo vai querer falar para você que você não é. E Deus já fez. Já fez. Então, querido, o pecado não tem domínio sobre vocês. Agora, deixa eu te falar uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Roberto, você tem 2 filhos, né? Se o teu filho comete lá um erro, o perdão teu para ele está condicionado no pedido de perdão dele para você ou não? Ele hoje já está perdoado sempre. Por quê? Porque ele é filho. Oi. Vocês estão me entendendo? A Laura comete uma falha lá, Laís, que te deixou muito nervosa. O teu perdão para com a Laura, que é tua filha, está condicionado ao pedido de perdão dela para você? Cadê os filhos de Deus? Levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Teus pecados de ontem, de hoje e de sempre estão perdoados.
Pastor, mas isso dá um medo, pastor. Porque parece que não libera a gente para andar no pecado. Calma aí. Não tenta chegar no fim antes que eu não, tá? Deixa eu falar mais uma frase aqui para tranquilizar você. Você não vai mais pro pecado por causa do inferno. Volta. Você não vai mais pro inferno por causa do pecado. Amém mesmo, querido? Jesus destruiu o pecado na cruz ou não? Então por que você vai... Não, desculpa. Por que ainda o ser humano vai pro inferno? Porque ele não aceita a obra da... Crer na obra da cruz. Ele precisa crer em Jesus. Ele precisa crer em Jesus. Eu ia falar coisas que eu preciso falar daqui a uns 6 meses para você. Não vou falar ainda. Calma aí. Então, querido, por isso nós precisamos dessa mudança de mente. Ninguém vai mais para o inferno por causa do pecado. Ninguém vai. Jesus destruiu o pecado na cruz. Então por que, pastor, que as pessoas ainda vão para o inferno? Porque Deus ama elas. Como assim Deus ama elas e elas vão para o inferno? Não consegui entender. Sim. Deus ama tanto essas pessoas, tanto, que se essas pessoas quiserem se desviar, viver no pecado por conta delas mesmas, Deus separou um lugar que deram o nome de inferno para as pessoas que querem viver longe de Deus. Porque se eu não quero viver do lado de uma pessoa da terra, pode ser que ela maquine, que ela manipule para me trazer para perto. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é envolvente. A Bíblia fala, queridos, em Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Cristo não te libertou para te aprisionar para Ele. Ele te libertou para a liberdade. Só que esse amor, ele é tão envolvente que eu não consigo sair de perto. Então toda instituição que tenta te prender está fora da palavra de Deus. Porque o próprio Cristo não quis te prender. Recebi uns amigos em casa na quinta-feira, se não me engano, e nós estávamos conversando. Eles falaram assim: pastor, você empodera tanto as pessoas, falando da graça, e se essas pessoas forem para outra igreja? Eu falei: sim, eu tenho certeza que essas pessoas vão dar muito trabalho lá. Não encaixa mais, querido. Não encaixa mais. Porque a Bíblia fala assim que se você conhecer a verdade, ela vai fazer o que com você? Verdadeiramente você vai ser? E aí vem alguém com a religião tentando colocar você dentro de uma caixinha, o que vai acontecer? Você vai dar muito trabalho. Então, querido, vai chegar um tempo onde eu vou começar a orar para Deus começar a tirar você daqui mesmo. Sabe por quê? É muito gostoso a gente estar junto, querido. É muito gostoso a gente estar junto. E é claro que eu tenho um sonho, só que é meu, de estar junto o tempo todo. Só que Deus, Ele quer fazer algo maior. Ele quer tocar uma cidade, Ele quer tocar um estado, Ele quer tocar um país. E eu sei, querido, que aqui dentro está sendo preparado líderes, aqui dentro está sendo preparado pastores, com esse entendimento que vai libertar pessoas. Tudo que eu mais quero, querido, é depositar tudo que Deus colocou dentro de mim em cima das pessoas e falar assim: ó, vai empoderar pessoas, vai. Queridos, vocês não são meus, vocês são dele. O êxito do ministério de João Batista era ficar sem discípulo. Esse era o êxito do ministério dele. Que todo mundo fosse para Jesus. Que ninguém ficasse grudado no pé dele. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você, querido. O dia que você ficar sabendo, não vai ser o pastor Fábio que vai pregar, não deixa esse bichinho
tocar teu coração. Você não vem para a igreja por causa do pastor Fábio. Eu já tenho ouvido zuzuzu a respeito disso. Não me idolatrem. Vocês servem a Jesus Cristo. Amém? Eu amo vocês e eu sei que vocês têm me amado. Mas, querido, não idolatre a homens. E é muito sutil. Isso é muito fácil de acontecer. Muito fácil. Na quarta-feira, tem um grupo de empresários da cidade que eles vivem tentando me chamar para pregar no lugar lá onde eles estão. E eu vivo esquivando deles. Aí falei pro Rideu, o Rideu foi lá, levou uma palavra. Aí esquivei, o Maurício foi lá, levou uma palavra. Aí até que eles foram cercando, aí falaram: hoje, o que você vai fazer amanhã? Eu falei: poxa, se ele tivesse feito uma outra pergunta, né? Mas eu não ia fazer nada. Naquele horário, não. Então vem trazer uma palavra para nós. Tá, vocês que sabem. Eu cheguei lá e falei para eles assim: vamos bater um papo aqui. Não é uma mensagem, é só bater um papo. Abra lá sua Bíblia em Romanos 8:1. Porque nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, que são chamados segundo o seu propósito. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Sim, amém. Jesus é santo ou pecador? Se você está em Cristo, você é santo ou pecador? Lá eles me responderam diferente. Santo. Não. Acorda, Fábio. Me responderam: pecador. Falei: não, você não é pecador. Marrou a cara comigo. Parecia que eles queriam brigar para ver quem que era o mais pecador. Não, eu sou o mais pecador. Eu. Não é, mas espera aí. A Bíblia fala que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus ou não? Estou. Jesus é santo ou pecador? Santo. E você está em Cristo? Sim. Então, se você está em Cristo, você é santo ou pecador? Pecador. Falei: não, vamos fazer de novo. Vai dar certo. Queridos, olha só o que diz em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ok. De novo o texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem fez essa nova criatura? Deus, Pai, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. O que é essas coisas velhas que se passaram? O meu velho homem. O homem Fábio, o pecador. Essas coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Deus Pai ia fazer uma nova criatura pecadora? Vamos trabalhar com a lógica. Já que as pessoas têm dificuldade com algumas revelações da graça, vamos trabalhar com a lógica. Tem lógica Deus parar o universo para fazer o filho dele descer, para fazer das pessoas nova criatura, e quando ele faz um ser pecador, um pecadorzinho novo. Dá uma garibada nele, deixa ele pecadorzinho lá, vai lá pecar lá. Não vai fazer. Por favor. Abre sua Bíblia ali em Romanos 4. Romanos 4:6. Já estou terminando, tá, gente? Vocês querem que eu termine já? Romanos 4, verso 6, diz assim: e é assim também que Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Querido, presta atenção no que está falando. Independente de obras. Ah, mas isso aí nunca fez nada para Deus. Independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essa pessoa é você e eu. Aleluia. Mais um texto aí, Hebreus 10. Hebreus 10, 17.
acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Lembra que quando você era pequenininho, alguém falava para você assim: se você viver no pecadinho, se você viver no errinho, quando você chegar no céu, vai ter um telão desse tamanho e vão passar todos os seus pecados lá naquele telão, vão te expor na frente de todo mundo. Vai lá, agora nessa parte do teu cérebro, marca e deleta, apaga. Porque ele não vai se lembrar, querido. Por quê? Por causa do sangue. Não vai se lembrar por causa do sangue. Vou correr. Aí você pode dizer assim: pastor, eu não entendi direito, mas todos os meus pecados são perdoados? Sim, todos os teus pecados. Mas todos, até os que eu cometi escondido? Todos os seus pecados são perdoados. Pastor, mas o da minha mulher também? Sim, da tua mulher também. Pastor, mas o da minha sogra? Também. Aí você fala: Deus, vai passar o céu com a tua sogra. Aleluia. Querido, você acredita que o sangue de 2000 anos atrás, ele está te perdoando hoje? Então qual que é a tua dificuldade de acreditar que esse mesmo sangue vai perdoar os teus pecados de amanhã, de depois de amanhã e daqui 10 anos? Ah não, eu acredito que Deus perdoa os meus pecados de ontem e de hoje, mas de amanhã não. Por quê? Tem gente que coloca esse paliativo. Tem gente que coloca essa linha de medida, assim: não, meu pecado de amanhã não. Ué, mas quem te falou? Se o sangue de 2000 anos está perdoando o de hoje, por que você acha que não vai perdoar o de amanhã? Então todos os teus pecados foram perdoados. Até daqui 80 anos. Amém? Sabe por que é tão difícil isso, querido? Sabe por que é tão difícil, às vezes, de acreditar nessas coisas? Porque existe um pensamento em nós que diz assim: então já que eu estou perdoado, isso me autoriza a pecar, então deixa eu ficar quietinho aqui, e daqui a pouco eu vou sair ali fora. Hebreus 8:12. Aqui mesmo. Hebreus 8. Não, vamos fazer o seguinte, deixa isso pra lá. Eu já vou te falar. Vou pular mais coisa aqui. Aí você pode pensar assim: mas se os meus pecados não mais me condenam, então isso me dá uma chance de pecar. Pastor, eu não posso, por causa desse pensamento aí que o senhor está falando, viver no pecado? Como a gente diz lá em Romanos 6:14, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Uma vez debaixo da graça, você não está debaixo do domínio do pecado, né? Agora abra comigo lá em Romanos 6:15, só para continuar o pensamento. Já estou terminando, tá, gente? Terminando mesmo. Até se o pessoal do louvor quiser subir aqui, vamos ministrar a ceia ainda rapidinho. O que diz lá? O 15 diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. 16. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O que ele está dizendo aqui? Que se você, vivendo na graça, decidiu pecar, você está vivendo na graça, você decidiu pecar, você rejeitou a graça para se submeter à lei do pecado e da morte. Então, querido, preste atenção nessa frase que eu vou te dizer agora. O fato de eu e você
sabermos que somos totalmente perdoados nos livra da culpa e da condenação, mas não nos dá permissão para pecar. Nós não temos permissão para pecar, senão não houve mudança de mente. Então, para finalizar, se eu e você, nós acreditarmos que nós somos pecadores, eu creio que eu sou um pecador. Se eu creio que eu sou um pecador, eu vou manifestar pecado. Porque aquilo que eu penso, querido, é o que eu manifesto. Aquilo que eu acredito é o que eu penso. O que eu penso me gera sentimentos. O que gera sentimentos me leva à manifestação. Então, se você acredita que você já foi perdoado totalmente, que você é um ser santo, feito pelo sangue, ser santo, e se você acredita que você é santo, você vai viver como? Em santidade. Alguém santo vive pecando? Alguém santo vive no pecado? Você foi trazido para a luz. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você vive no reino do Filho do seu amor. Você vive na luz. Aquele que vive na luz, ele pratica a obra das trevas? Eu preciso entender isso. Porque se eu entender isso, acabou. Agora, por que você é perdoado? Muitas pessoas, querido, não tomam a ceia porque a Bíblia diz lá na ceia, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, examine-se a si mesmo. Abra lá comigo, porque eu quero que você entenda, querido. Eu quero tomar um tempinho aqui para falar da ceia, mas você nunca mais vai deixar de tomar ceia. Amém? Sabe por quê, querido? A ceia, ela não é um elemento de exclusão, ela é um elemento de inclusão. Quando Jesus ele faz a ceia pela primeira vez, ele fala, façam isso em memória de mim, ele sabia que tinha gente ali que ia traí-lo. Só que o que ele faz? Ele parte o pão. O pão não é inteiro. O pão não é para mim. O pão é dividido, é partilhado. E quando a Bíblia fala sobre esse examine-se a si mesmo, examine-se a si mesmo se você está querendo fazer parte dessa família aqui. Porque se fosse para eu analisar o meu coração a respeito de pecado, me desculpe a palavra, querido, mas quem seria o petulante aqui de dizer que é santo pelas suas próprias obras? Então o que acontece? A arrogância está em dois lugares, querido. Quando eu tomo a ceia por causa que eu acho que eu sou santo pelas minhas próprias obras, e a arrogância também está quando eu não tomo a ceia porque eu acho que eu não. Vocês estão conseguindo entender? Por que você toma a ceia? Porque você foi santificado pelo sangue. Quem aqui crê em Jesus? Existe alguém aqui que não crê em Jesus? Todos aqui creem em Jesus. Se você crê em Jesus, querido, seus pecados foram perdoados. E se fosse por causa de pecado, ninguém tomava ceia. Se fosse por causa de pecado que as pessoas pudessem tomar a ceia, a única pessoa que poderia tomar a ceia na ceia de Jesus seria quem? Tá lá os 12 discípulos olhando, morrendo de fome. Jesus. E os discípulos com o olho arregalado, querendo comer um pedaço de pão e tomar um vinho. Ou um suco, né? Querido, você nunca mais vai deixar de tomar ceia, nem que seja para 3 caras te segurar. Nós vamos colocar ceia na tua garganta e vai comer a ceia com a gente. Sabe por quê? A ceia foi feita para incluir pessoas. Foi feita para incluir, para dizer assim, ó, faça parte dessa família aqui, ó. Mas algumas pessoas, querido, mal intencionadas, elas se apoderaram disso para excluir pessoas. O cristianismo não exclui pessoas.
E principalmente os que carregam pecados morais nas suas costas. Principalmente. Jesus sabia que tinha um cara que ia trair ele ali, Judas. Sabe o que Jesus faz? O próprio Jesus molha o pão no vinho e dá para Judas. Imagina nós lá, os religiosos, né? Não, Jesus, ele não pode porque ele está em pecado. Ele não passou pelo batismo ainda e tal. Ou alguma coisa assim, né? Então, queridos, nós abrimos o texto lá? Vocês abriram o texto? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba o cálice. Sabe por quê que é para ele examinar? Ele já está com o pão na mão. Ele já está com o pão na mão. Examine-se a si mesmo. Você quer fazer parte dessa família chamada cristianismo? Não estou falando para você fazer parte dessa família igreja local. Você está nos visitando aqui hoje, né? Se você quiser ficar com a gente, vai ser um prazer andar junto conosco. Mas você quer fazer parte do cristianismo? Ah, eu quero. Então tome a ceia conosco. Não deixe de tomar a ceia. Não deixe de tomar a ceia. Amém? Você é totalmente perdoado. Amém?